Atualmente, antes eu operava de um jeito maluco, né? Que só me fazia quebrar banca atrás de banca. Atualmente é diferente. Vou te mostrar um pouquinho da confluência que eu utilizo para operar. Uma confluência que tu vai ter a oportunidade de aprender de perto comigo. Eu, por exemplo, quando estou ali observando os ativos, eu busco analisar de uma maneira profissional. Antes eu não fazia isso, né? Antes, eu vou te mostrar o jeito que eu operava antes. Mas atualmente eu busco várias confluências para entrar numa operação. Então, por exemplo, confluências que eu utilizo. Presta atenção. Eu normalmente analiso em diferentes tempos gráficos. Então eu costumo analisar em M5, eu analiso em M15, eu analiso em M30. Quem não manja muito de mercado aí não operava, talvez não conheça isso, né? Mas calma lá. Eu analiso em H1. Eu busco confluência entre os time frames. Como eu fui lá em M5 e percebi que o ativo ele tá subindo. O ativo tá subindo, né, velho, em M5. Vamos lá. Antes eu já ia fazer loucura, igual maluco. Fui lá em M15, o ativo ele tá subindo. Fui lá em M30 e o ativo ele tá subindo. E por último, fui em H1 e o ativo tá subindo. Então, isso é a confluência. Tudo confluindo para mim, por exemplo, fazer uma operação de compra, fazer uma operação de venda. Então, hoje em dia, vamos lá, começando a falar das confluências que eu utilizo, né? Das confluências que eu utilizo. Hoje em dia, eu opero de maneira profissional, de modo básico, não é difícil, tu vai entender tudo. Uma das coisas que eu utilizo é a confluência entre os tempos gráficos. Então eu só vou operar comprado se os 4 tempos gráficos estiverem confluindo para essa compra, estiverem apontando para essa compra. Eu só vou fazer uma venda se os tempos gráficos estiverem apontando para essa venda. Isso é a confluência. Outra coisa que eu utilizo muito nas minhas operações, entrada de volume. Entrada de volume. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma sequência de candles de alta. Logo começa o que a gente chama de correção do mercado, ou pullback, que é uma leve baixa que o mercado faz, tá? O que eu gosto e utilizo muito hoje em dia? Entrada de volume. Então, para mim pensar em fazer uma compra, uma venda, além de olhar em todos os tempos gráficos, eu gosto que entre volume a favor da operação que eu vou fazer. Então, se eu estou pensando, né, em operar comprado, velho, espera, meu irmão, um candle de volume aparecer. Espera a entrada de volume. Como, por exemplo, aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Como, por exemplo, aqui, ó. Apareceu. A entrada de volume eu constato tanto pelo tamanho dos candles. Quanto maior o tamanho do candle, mais volume. Então eu constato essa entrada de volume tanto pelo tamanho dos candles, quanto por um indicador chamado volume financeiro. Então, a partir da entrada de volume, eu penso em fazer uma operação. Antes não, velho, eu não tava nem aí para isso daí. Tava nem aí. Tem um indicador chamado volume financeiro, que é muito útil para isso daí. Então ele vai te indicar a entrada de volume, além do tamanho dos candles. Então, eu estou pensando em operar comprado. Eu vou esperar a entrada de volume comprador, ou seja, apareceu um candle verde que me indica, né, que os compradores aí estão ganhando dos vendedores, por isso que o candle resulta, no fechamento dele, ele resulta na cor verde. Eu vou esperar um candle verde aparecer com volume, com tamanho. Além disso, o indicador de volume financeiro
me ajuda nisso, ele vai ficar aqui abaixo, ó, e ele é baseado basicamente em barrinhas. Quanto maior a barrinha, mais volume. Então, vai ter as barrinhas logo, pum. Entrada de volume. Que volume? Comprador. Então, hoje em dia eu busco muita confluência. Eu utilizo o Fibonacci. Eu utilizo outro indicador que eu gosto muito para confluir na minha análise, o RSI, ou ele é chamado em algumas corretoras de IFR. Então, se tudo estiver me apontando para uma compra, eu faço uma compra. De quanto tempo? 5 minutos? 1 minuto? Tá maluco, meu irmão? Antes eu operava assim. Aí o que acontecia? Eu fazia uma compra, segundo eu, com base em análise técnica. O próximo candle vinha aqui, ó, e era um candle vermelho, eu ia lá e tomava porrada já. Mas a partir do momento que eu faço uma compra, vai durar 45 minutos, podem aparecer no meio do caminho candles vermelhos como apareceu aqui, desde que o resultante seja uma alta, do ponto onde eu comprei. Então, se eu comprei aqui e o ativo terminar acima da região que eu comprei, eu ganhei dinheiro, velho. Então, eu comecei a buscar, essa confluência, análise de preço e volume. Então, analisar preço, analisar volume, certo? Buscar a confluência em indicadores, como, por exemplo, de volume financeiro, como, por exemplo, o RSI-FR, como, por exemplo, o MACD. Comecei a analisar os fundos e os topos de uma forma que eu não analisava antes. Comecei a operar de maneira realmente profissional. Então, hoje em dia, como que o JR opera? Com muita confluência. E é isso que tu vai dominar, a confluência de um trader profissional. Essa é a vertente movimento. Então, tu, a partir da entrada de volume, tu, a partir da alteração do preço, fazer uma compra, fazer uma compra longa. Operar o movimento, bem tranquilo, sem ansiedade. Antes era como? Antes era o seguinte, eu via uma estratégia no YouTube, ou seguia a sala de sinais, que me falavam quando comprar e quando vender. Mas vamos lá, traça suporte, aqui no caso resistência, traça suporte, quando tocar vendeu, quando tocar comprou. Acreditando na movimentação dentro do suporte e da resistência. Então, operava isso, por exemplo. Ou operava o seguinte, retração das mais diversas formas, eu operei de tudo. Retração em média móvel, o ativo se aproxima, eu busco uma retração para o candle que está tocando a média móvel. Então o candle está se aproximando, a média móvel, um candle às vezes de M1, velho, de M1, se aproximando aqui da média, ó, eu buscava o quê? A compra aqui. Buscava uma compra para o fim desse candle de M1. Aí o que acontecia? O candle vinha aqui, fechava rompendo um pouco, já tomava a primeira porrada. Ele fechava rompendo aqui, ó, tomava a primeira porrada já, primeiro loss. 0x1. Comecei, Aí, bom. Aí depois me faz um candlezinho assim, me sinalizando que o ativo pode voltar. Eu ia lá e fazia mais uma compra. De quanto tempo? 1 minuto. Aí o próximo candle ia lá, vermelho. 0x2. E assim ia, velho. Não tem gerenciamento que aguenta, tá? Tu pode querer operar aí de maneira disciplinada dessa forma, mas não tem como, tá? Porque essa estratégia te leva para a falta de gerenciamento. Então antes eu operava assim. Antes eu operava igual maluco. Hoje em dia eu especulo o movimento. Então se o movimento é de baixa, eu vou esperar a entrada de volume, rompimento de fundo, de mínima, tá? Vou esperar o meu indicador RSI, o volume financeiro, o MACD, tá? Os time frames M5, M15, M30, tudo estarem me sinalizando que, ó, aqui sim é um ponto bom. Vou fazer uma venda, vou clicar lá no para baixo, da corretora, vou fazer uma venda. Só que não é de 5 minutos, de 1 minuto, de 30 segundos, não, é de 45 minutos, é de 1h30.
É de 2 horas. Vou sair da frente do computador, vou pra praia, velho. Volto e eu vou ter especulado o movimento. Terminou aqui, ganhei dinheiro. Quero saber qual que vai ser o próximo candle. Não quero ficar lutando contra a minha ansiedade. Quem nunca operou, saiba que tu especular o movimento é uma forma muito mais estável e segura de tu operar. Especular o movimento de alta, o movimento de baixa. É assim que eu revolucionei. Comecei a operar baseado em análise de preço e volume raiz. Análise de preço e volume raiz. Como os grandes bancos, grandes corretoras operam. Certo? Operam. Então esse daqui, ó. Este, né? Esse é o jeito correto. O jeito ali de buscar retrações. Né? Então buscar, às vezes, retração em resistência, em suporte. Rompeu, buscou o pullback, vou buscar a retração na zona rompida. Tem uma média móvel aqui. Tem uma média móvel aqui. Vou buscar retração na média móvel. Esse jeito, família, é o jeito que eu acumulei dívidas achando que estava operando, né? Com o que a gente chama de análise técnica, quando na verdade eu estava tentando adivinhar qual que vai ser o próximo candle. O problema não é M1. M1 serve para muita coisa, tu analisar no tempo gráfico de 1 minuto. Serve, só que não para isso, não para buscar operações de 1 minuto, de 30 segundos ou até menos, de 5 minutos. Não, M1 serve para tu analisar. Para tu analisar. Certo? Hoje eu faço uma compra, vou especulando o movimento. Então eu faço uma compra aqui, não importa o que vai acontecer no meio do caminho, desde que o movimento seja um movimento de alta. Faço uma venda aqui, não importa o que vai acontecer no meio do caminho, desde que o movimento seja um movimento de baixa. Certo? Beleza? Faz sentido pra você isso daí? Já pensou em operar dessa forma? Manda aí no chat. Manda aí no chat. Sei que parece simples, mas, pô, os detalhes complexos aí de quando entrar, quando vender, é o que eu desenvolvi, né, ao longo desses 7 anos aí. É o que eu desenvolvi, certo? Então, já operei muito essa ladainha. Essa ladainha típica aí. Que só me fazia perder dinheiro. Faz sentido, família? Manda aí no chat se sim ou se não. Especular o movimento. Esperar a entrada de volume. A partir de candles grandes. Tá? E para quem não manja, como eu falei ali, existem candles verdes e candles vermelhos. Um conjunto de candles verdes forma uma alta e um conjunto de candles vermelhos forma uma baixa. Tá? E para tu ganhar dinheiro é só tu especular o movimento corretamente. É essa a pergunta que tu tem que responder. O ativo ele vai subir? Se eu sei disso, eu faço uma compra. Ou o ativo ele vai descer? Se eu sei disso, eu faço uma venda. Só que o problema é tu fazer uma venda com uma expiração de 1 minuto, de 30 segundos. Aquele 45 minutos que eu falei, para quem não manja, é o tempo que vai durar a tua operação. Então daqui a 45 minutos tu vai ter o resultado da tua operação. Se foi aí uma vitória ou se foi aí uma derrota. Sim, faz sentido. Pô, das horas, velho. Vamos continuar. Vamos continuar que hoje vai ser chuva, viu? Quero que tu saia aqui com a mente a milhão. A milhão. Certo? Não é assim, viu, investidor? É assim. E atualmente eu opero buscando confluência. O indicador de volume teve pico. Opa, teve um candle verde. Opa, tudo me sinalizando para uma compra, né? Olhei lá em M5, olhei em M15, olhei em M30, tudo apontando para essa compra. Opa, bom demais. Certo? Então antes, família, eu vivia o inferno, né? Vamos falar a palavra, o inferno, velho. Achando que estava utilizando alguma coisa quando na verdade estava queimando dinheiro. Queimando dinheiro operando em M1, 30 segundos. Lembrando que o problema não é M1. O problema é trades com expiração de 30 segundos ou 1 minuto.